Era uma sala repleta de vozes, sussurros, agitação, gente de terno, gente simples, jovens sonhadores e executivos apressados. Todos com pressa, todos com suas próprias certezas, ideias, dúvidas, medos. O ambiente fervia com aquela energia típica de eventos importantes, onde cada um parece ocupado demais para prestar atenção em qualquer coisa além de si mesmo. Até que ele entrou, sem anúncios, sem alarde, sem precisar dizer uma única palavra. Apenas caminhou até o centro do palco com passos calmos e uma presença tão firme que, por si só, começou a transformar o ambiente ao redor. Não pediu silêncio, não ergueu a voz, não tentou se impor. Apenas ficou ali, de pé, olhando diretamente para as pessoas, como se enxergasse algo além do que os olhos podiam ver. E, de repente, o ruído cessou. Um a um, todos foram se calando. Os olhares se voltaram para ele. Era como se o próprio tempo tivesse parado. E então ele falou, com uma voz serena, pausada, segura. Cada palavra que dizia não era apenas ouvida. Era absorvida, sentida, pesada. Não porque ele falava muito ou usava palavras difíceis, mas porque havia algo em sua energia que tornava cada frase uma sentença, cada pausa uma provocação, cada ideia um chamado à consciência. Enquanto muitos gastam minutos para dizer quase nada, aquele homem falava pouco, mas carregava um mundo dentro de cada sílaba. Suas palavras não apenas informavam, elas perfuravam, elas despertavam. Era como se, com uma simples frase, ele movesse estruturas internas, quebrasse resistências invisíveis e fizesse brotar uma nova compreensão dentro de cada um que o ouvia. Algumas pessoas apenas o observavam, hipnotizadas. Outras choravam discretamente, como se algo que estava preso há anos tivesse finalmente se libertado. Havia também os que franziram a testa, desconcertados, porque sentiram que estavam diante de uma verdade inegável. E todos, absolutamente todos, foram transformados de alguma forma. Esse homem era Napoleon Hill. Muito além do autor consagrado de Pense e Enriqueça, muito além do estudioso da mente humana e da filosofia do sucesso, Hill era alguém que compreendia como poucos o poder escondido por trás da comunicação verdadeira. Sua genialidade não se limitava aos livros. Ela estava na sua forma de falar, de ensinar, de fazer as palavras deixarem de ser sons para se tornarem forças vivas, capazes de moldar pensamentos, despertar ambições adormecidas e mover pessoas em direção à sua própria grandeza. O que poucos sabem é que, por trás de cada ensinamento que escreveu, existia uma base invisível, mas incrivelmente poderosa. A psicologia da comunicação. Não a comunicação comum, vazia, superficial, mas aquela que vem de dentro, que é carregada de propósito, emoção, convicção. A comunicação que cala o barulho do mundo e abre espaço para a verdade. A comunicação que inspira, guia e transforma. A comunicação dos líderes, dos mestres, dos visionários. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Sobre como você pode aprender essa arte. Como pode dominar o impacto das suas palavras. Como pode, assim como Hill, falar e fazer o mundo silenciar. Não pela força do grito, mas pelo peso da intenção. Não pela quantidade do que diz, mas pela qualidade daquilo que transmite. Porque quando você entende a psicologia da comunicação poderosa, você não apenas se faz ouvir, você muda vidas, inclusive a sua. 1. A comunicação não começa pela boca, começa pela mente. Antes de qualquer palavra ser dita, ela já nasceu. Nasceu no invisível, moldada pelas crenças, pelos pensamentos, pelos sentimentos que habitam a mente de quem a pronuncia. Napoleon Hill compreendia isso com clareza quase espiritual. Ele sabia que a comunicação verdadeira não começa quando você abre a boca, mas quando sua mente se alinha com um propósito claro, com uma intenção forte o bastante para ser sentida antes mesmo de ser ouvida. Por isso, ele dizia que todo grande líder,
Todo grande realizador primeiro pensa, depois organiza e só então comunica. A maioria das pessoas fala para ser ouvida e por isso são esquecidas. Mas aqueles que verdadeiramente transformam, falam para tocar, para mover, para plantar algo novo dentro de quem escuta. E isso só é possível quando a comunicação nasce de dentro, quando vem de um pensamento refinado, de um desejo ardente e de uma convicção inabalável. Hill acreditava que os pensamentos eram coisas, não metáforas, mas realidades invisíveis com poder de criação. E se os pensamentos são coisas, as palavras são os veículos que transportam essas coisas até o mundo exterior. Logo, toda comunicação poderosa começa com a escolha consciente do que se pensa, do que se deseja transmitir e do impacto que se quer causar. Antes de pensar em convencer alguém, pergunte-se se você está verdadeiramente convencido do que acredita. Antes de buscar atenção, pergunte se sua mensagem merece ser ouvida. Porque no final, quem comunica com clareza de mente, transmite força, liderança e direção. E quem não domina seus próprios pensamentos, acaba sendo dominado pela confusão e pela superficialidade das palavras vazias. 2. O silêncio, que comunica mais que 1000 palavras. Há um tipo de silêncio que incomoda, outro que cura, e há também aquele que impõe respeito. Napoleon Hill observou durante décadas que os homens mais influentes que conheceu tinham uma habilidade rara. Sabiam calar no momento certo. Eles compreendiam que o silêncio, longe de ser uma ausência, é uma presença poderosa. É um espaço onde as palavras futuras ganham peso, onde a mente do outro se abre, onde o impacto pode ser construído com paciência e estratégia. Enquanto o mundo se apressa para falar, para argumentar, para preencher cada segundo com ruído, os grandes comunicadores fazem do silêncio sua melhor introdução. Quando você aprende a usar o silêncio com inteligência, descobre que muitas vezes ele diz mais do que qualquer discurso ensaiado. O silêncio antes de falar cria atenção. O silêncio durante a conversa transmite controle. E o silêncio após uma afirmação forte permite que as palavras ecoem dentro de quem escuta. Hill entendia isso como parte da psicologia da influência, porque o ser humano tende a respeitar quem não tem pressa de ser ouvido. É no silêncio que se constrói autoridade, presença, domínio. E quanto mais barulhento for o mundo, mais valioso será aquele que sabe calar para observar, escutar para entender e falar apenas quando tiver algo a dizer que realmente importe. Dominar o silêncio é dominar a si mesmo, e essa é, sem dúvida, a base de toda comunicação que transforma. 3. Emoção. A linguagem invisível que move o mundo. Você pode dominar a gramática, o vocabulário, os argumentos, os dados. Mas se suas palavras não carregarem emoção verdadeira, elas serão apenas sons passando pelo vento. Napoleon Hill afirmava com convicção que o desejo ardente era o ponto de partida de toda realização. E isso também se aplica à comunicação. O que faz uma frase tocar o coração de alguém não é sua perfeição técnica, mas o fogo que arde por trás dela. Emoção é aquilo que não se vê, mas se sente. É o que dá vida à sua voz, força ao seu olhar, impacto aos seus gestos. É ela quem cria conexão, empatia, verdade. E é por isso que pessoas emocionadas de verdade, aquelas que falam com alma, conseguem provocar reações profundas em quem as escuta. Não se trata de forçar sentimentos ou atuar um papel. Trata-se de sentir o que se diz. Quando você fala sobre algo que acredita com todo o seu ser, seu corpo comunica junto, sua energia se alinha, seu tom de voz ganha uma vibração única que não pode ser imitada. Hill sabia que a emoção era a ponte mais direta entre duas mentes, que você pode convencer alguém pela lógica, mas só conquista pela emoção. É ela quem fixa uma ideia na memória, quem faz uma mensagem se tornar inesquecível, quem transforma uma conversa em um divisor de águas.
Por isso, comunique com emoção. Não apenas fale, sinta. Viva cada palavra que diz, porque é isso que diferencia os grandes comunicadores dos simples transmissores de informação. 4. Autoridade não se impondo, mas transmitida pela presença. A verdadeira autoridade jamais é algo que se exige ou se impõe. Napoleon Hill aprendeu com os maiores nomes do seu tempo, homens que construíram impérios e mudaram o mundo, que a autoridade verdadeira nasce da presença interior, daquela confiança silenciosa que não precisa ser anunciada, mas que se sente no ar ao redor. É um tipo de poder que não precisa levantar a voz para ser ouvido, porque está enraizado na coerência entre palavra, atitude e intenção. Quando você fala, sua voz carrega o peso da experiência, da clareza e da convicção, fazendo com que cada frase pareça uma sentença irrefutável. Hill sabia que para ser ouvido, é preciso primeiro acreditar com firmeza naquilo que se diz. E essa crença verdadeira reverbera naturalmente, fazendo com que os outros confiem e se alinhem ao seu discurso. A autoridade não é um título ou uma posição, é uma energia, um magnetismo, uma presença que transforma uma simples fala em um ato de liderança. 5. A linguagem do sucesso é simples, clara e impactante. Napoleon Hill rejeitava complicações e palavras rebuscadas como se fossem máscaras que escondem o verdadeiro poder da mensagem. Ele defendia que a clareza é a maior demonstração de inteligência, porque simplificar o que é complexo exige domínio absoluto do assunto. Os grandes comunicadores, como ele mesmo, falam com simplicidade, objetividade e precisão, não para soar mais inteligentes, mas para garantir que sua mensagem seja absorvida e compreendida por todos. A verdade tem um peso e uma força que dispensam adornos e jargões. Por isso, uma comunicação poderosa não se perde em rodeios, não se perde em frases feitas ou complicadas, mas vai direto ao ponto, como um raio que corta a tempestade. Frases curtas, diretas, carregadas de significado que ficam na mente e no coração, criando um impacto duradouro e despertando uma resposta imediata. Esse é o segredo para que suas palavras não se percam no ruído do mundo e se tornem um motor para a ação e a transformação. 6. A imagem mental. O segredo por trás de toda mensagem memorável. A mente humana não responde a palavras soltas. Ela responde a imagens vívidas, a histórias que criam cenários internos, que fazem o cérebro ver aquilo que o orador deseja transmitir. Napoleon Hill sabia que para comunicar com poder, era preciso pintar quadros na mente do outro, despertar uma experiência sensorial interna que vá além da simples compreensão intelectual. Quando você diz sucesso, você pode até estar falando algo muito amplo, mas quando você convida alguém a imaginar o cheiro do café da manhã na cozinha da casa dos seus sonhos, o brilho nos olhos ao olhar para aquilo que construiu, o orgulho que inunda o peito ao sentir que cada esforço valeu a pena, você está falando direto para as emoções mais profundas. É essa construção mental que fixa a mensagem, que a torna inesquecível, que a faz pulsar na memória e na vontade de quem escuta. Portanto, não apenas fale, conte, pinte, convide a imaginar. Faça com que sua comunicação seja uma experiência real dentro da cabeça e do coração das pessoas. 7. Influência é construída na repetição silenciosa. Napoleon Hill compreendia que a mente humana é moldada pelas ideias que são repetidas com constância, ainda que de forma sutil e silenciosa. A influência verdadeira não nasce de um discurso único ou de uma palavra dita em um momento isolado, mas do eco constante que suas mensagens provocam na mente de quem as ouve. É como a água que, gota a gota, vai desgastando a pedra mais dura, não por força, mas por persistência e paciência. Assim, comunicar com poder exige que você não desista logo após a primeira tentativa,
mas que mantenha suas ideias presentes de diferentes formas, histórias, exemplos e metáforas, para que elas se fixem no inconsciente do outro e o conduzam a uma mudança real e duradoura. É nesse processo de repetição silenciosa que o verdadeiro líder constrói sua influência e transforma seguidores em aliados fiéis de suas visões e propósitos. 8. Comunicar é liderar mentes. Hill sabia que a verdadeira liderança começa na capacidade de despertar uma visão que vá além do presente imediato, que inspire coragem, esperança e foco para o futuro. E essa visão só se propaga através da comunicação eficaz, da arte de usar palavras que não apenas informam, mas que acendem um fogo interno em cada indivíduo. Liderar, portanto, é ser capaz de comandar pensamentos, emoções e vontades por meio de mensagens carregadas de sentido e intenção. O comunicador poderoso é aquele que guia, que orienta, que abre caminhos na mente das pessoas, ajudando-as a enxergar o que antes era invisível. Essa habilidade não depende de ordens, mas da inspiração que nasce do exemplo e da clareza da mensagem. Quando você domina essa arte, suas palavras deixam de ser apenas sons e se tornam instrumentos de transformação coletiva, fazendo de você um líder de verdade, alguém que influencia e não apenas manda. 9. A comunicação poderosa começa em como você se comunica consigo mesmo. A base de toda a comunicação eficaz é a conversa interna que você mantém com sua própria mente. Napoleon Hill destacava que o autoconhecimento e a autoimagem são os alicerces que sustentam a confiança e a autenticidade na hora de falar com os outros. Se você se julga inferior, inseguro ou indigno de ser ouvido, sua voz perde força, seu olhar perde brilho e suas palavras se tornam frágeis. Por outro lado, quando você constrói uma relação positiva consigo mesmo, reconhecendo seu valor, sua capacidade e sua missão, tudo na sua comunicação muda. Surge uma energia diferente, um tom de voz firme e ao mesmo tempo acolhedor, uma presença que não pode ser ignorada. Dominar a comunicação consigo mesmo significa cuidar da sua mente, cultivar pensamentos que elevem e fortaleçam, porque só assim você estará preparado para liderar a conversa externa e influenciar o mundo ao seu redor com autoridade real e legítima. 10. A palavra que transforma é aquela que vem da verdade. Napoleon Hill não acreditava em discursos prontos, em fórmulas vazias ou em palavras repetidas sem vida. Para ele, a comunicação que realmente transforma vem da verdade sentida, da experiência vivida, do propósito assumido com paixão. É essa autenticidade que cria conexão profunda e confiança, porque ninguém se engaja com o que soa falso ou superficial. A palavra verdadeira tem um poder inigualável. Ela corta as distrações, atravessa as defesas e alcança o âmago da pessoa que escuta. Por isso, a maior recomendação é que você fale a sua verdade, não a que você acha que as pessoas querem ouvir, mas aquela que nasce de dentro, do seu desejo genuíno de contribuir, de ensinar, de mudar realidades. Só assim sua comunicação será uma ponte verdadeira entre você e o outro, capaz de gerar transformação, inspiração e sucesso real. A comunicação poderosa não é um talento reservado para poucos, nem um dom que nasce pronto com algumas palavras. Ela é uma arte que se aprende, uma habilidade que se desenvolve quando você entende que suas palavras carregam um peso imenso, o peso de influenciar pensamentos, emoções e decisões. Napoleon Hill nos mostrou que comunicar é muito mais do que falar. É transformar. É fazer com que cada frase sua ressoe não só nos ouvidos, mas na alma de quem escuta, criando uma ponte invisível que liga mentes e corações, que abre portas para possibilidades antes inimagináveis e que inspira ações que mudam vidas. Dominar essa psicologia da comunicação poderosa é assumir o controle do impacto que você causa no mundo, é escolher ser agente da transformação em sua própria vida,
e na vida daqueles que cruzam seu caminho. Não espere a perfeição, mas comece agora, com autenticidade, emoção e clareza. Seja o líder das suas palavras e o mestre da sua presença. Porque quando você fala com intenção, quando você fala com alma, não existe silêncio que resista. O mundo para ouvir. Se você quer aprender mais sobre como desenvolver essa força transformadora, se deseja dominar a arte da comunicação, da liderança, da sabedoria que move montanhas e constrói impérios, este é o lugar certo para você. Inscreva-se no canal, ative o sininho e venha comigo nessa jornada de crescimento e poder. Aqui você vai encontrar conteúdo que vai expandir sua mente, fortalecer seu espírito e transformar seu modo de comunicar com o mundo. Sua voz merece ser ouvida, e eu vou te ajudar a fazer isso acontecer. Vamos juntos transformar seu potencial em realidade.